Agora já deve estar fazendo sentido na sua cabeça o quanto as nossas pequenas ações, ou seja, as nossas tarefas do dia a dia, se conectam com a nossa essência e com os nossos desejos de vida. Tudo isso faz parte de uma única linha de raciocínio, que é você conseguir criar o que faz muito mais sentido para você. A rotina, ela faz parte de tudo que a gente faz nos nossos dias, porque no final são os nossos hábitos e as nossas tarefas diárias que vão levar a gente para os lugares que a gente quer chegar. A rotina criativa nada mais é do que uma rotina que te ajuda a criar o que você quer na sua vida. É uma rotina que se encaixa e faz muito sentido para você e para os seus objetivos, para a sua visão de vida e para tudo aquilo que você planeja para o seu futuro. Além disso, ela precisa ser uma rotina que vai permitir que você faça o que você precisa fazer e consiga fazer isso bem, se sentindo bem. E lembrando que é sempre muito importante que você mesma escolha como vai ser a sua rotina. Senão você vai acabar vivendo sempre da forma que os outros estão falando que você precisa viver. Quando você não escolhe, alguém vai escolher por você. Então, melhor que seja você mesma que escolha como vai ser a sua rotina e a sua própria vida. E aqui eu quero te lembrar que não é sempre que você vai ter o poder de escolha 100% para todas as coisas da sua vida. Às vezes a gente está num momento de vida em que a gente precisa estar num trabalho, que precisa acordar numa tal hora, que não é a que a gente mais gosta. Tem pessoas que têm filhos, então elas precisam acordar mais cedo para cuidar do filho, para fazer diversas outras tarefas. Isso não quer dizer que você está deixando sempre os outros escolherem para você. Mas mesmo quando você está fazendo algo que não é exatamente o que você gostaria, você precisa ter consciência disso. Consciência se isso é algo que você quer e algo que você não quer. E mesmo sendo algo que você não quer, você entende o porquê que você precisa fazer isso. Da mesma forma, isso se encaixa na sua essência, isso se encaixa no que faz sentido para você. Da mesma forma, isso se encaixa na sua essência, isso se encaixa naquela visão de isso faz sentido para mim ou não. Porque quando você tem a clareza e a consciência, você consegue entender em que lugar cada coisa está na sua vida. Então vamos lá, se você quer começar a escrever todo dia, por exemplo, você precisa entender como mudar os seus hábitos para que isso se encaixe na sua vida. Você precisa pensar em que momento do seu dia você vai fazer isso e começar a experimentar. Testar num horário, testar no outro, e não tipo cada dia testar uma coisa diferente. Mas fica um tempinho testando num horário, depois fica um tempinho testando no outro. Vai sentindo se aquilo encaixou aqui, se aquilo não encaixou, se eu vou testar em outro lugar, se eu vou fazer todos os dias, se vai ser um dia sim, um dia não. Se você vai precisar começar a dormir mais cedo ou mais tarde para ter tempo para fazer isso. Ou se você vai trocar algo, você vai tirar o tempo de alguma coisa para colocar outra coisa que faz mais sentido no lugar. Isso acontece muito com o nosso tempo de tela, por exemplo. Às vezes, se você quer, por exemplo, ler mais, você vai ter que diminuir o tempo que você fica scrollando o seu celular, que você fica só rodando o feed. Pensa que dos 40 minutos, isso que eu tô jogando baixo, hein? Mas dos 40 minutos que você fica lá no seu dia só rolando o feed, se você ficar 20 rolando o feed e 20 lendo, pô, você já vai ter uma evolução gigante no seu hábito de leitura. Tá fazendo sentido pra vocês? Pra gente construir novos hábitos, não é a gente simplesmente pegar uma coisa nova que a gente quer fazer e enfiar ele na nossa rotina. Acaba virando até como se fosse um desafio pessoal, né? Aí eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir dormir menos, eu vou conseguir acrescentar essa coisa. O negócio é conseguir olhar para tudo isso que a gente construiu até agora e entender o que precisa mudar para que novas coisas se encaixem. Então, por exemplo, se eu quero começar a colocar um hábito de praticar exercício na minha rotina, faz sentido eu de um dia para o outro resolver que todos os dias eu vou me dedicar 1 hora para fazer exercício físico? Gente, isso é muito irreal, isso muito provavelmente não vai acontecer. Primeiro, você precisa entender por que você quer fazer aquilo. Qual é o motivo que você quer acrescentar um hábito de fazer exercício na sua rotina? É para melhorar a sua saúde física? É porque você está com uma questão estética? É porque você quer começar a treinar para algum objetivo? Entende o motivo primeiro, que essa coisa já vai começar a fazer muito mais sentido para você. E depois vai entendendo aos poucos onde ela vai se encaixar. Então, você vai começar a acordar mais cedo para ir para academia? Ou você vai começar a sair do trabalho e ficar 1 hora mais tarde fora na rua para você conseguir praticar esse exercício? Faz sentido já começar com o pé na porta querendo ir todos os dias da semana? Ou você pode pegar ali segunda, quarta e sexta, que são dias que talvez você tem menos coisas e você consegue acrescentar, talvez em vez de ser 1 hora, 40 minutos, e entendendo se funcionou. Ah, funcionou eu ir de noite.
ou não funcionou, me atrapalhou, fui dormir muito tarde, fiquei dispersa, vou tentar de manhã. Ah, mas eu já tenho coisas de manhã. Então, são coisas que talvez você poderia fazer em outro momento? Ou você realmente vai precisar acordar mais cedo? Entendem que é uma questão de autoconhecimento para entender por que você quer fazer aquela mudança, por que você quer acrescentar aquele hábito ou tirar algum hábito, alguma coisa que você faz. E depois é uma questão de experimentação. Você precisa experimentar e se auto-observar sempre. De novo, a gente volta na questão da auto-observação. Se observar sempre para entender como aquilo está funcionando. Está funcionando bem, não tá, gostei, não gostei. Como eu poderia melhorar isso? Quais outros formatos você pode testar? Quanto mais você se auto-observa, mais você entende sobre você mesma e aí vai ficar mais fácil de você encaixar as coisas no lugar certo. Faz sentido? E aqui a gente também precisa falar sobre comprometimento. Gente, não adianta nada você ter uma super ferramenta que nem o Planner Criativo, você ter o Notion super completo, todo lindo, todo cheio de coisas, mas no final você realmente não se compromete com você mesma. O que eu posso fazer por você aqui nesse curso, nessa aula, é te entregar todas as ferramentas e os conceitos. Mas realmente fazer, colocar tudo isso em prática, isso só você vai poder fazer por você mesma. Você não vai conseguir mudar seus hábitos e muito menos uma rotina inteira de um dia para o outro. Você precisa experimentar, se dedicar e ir insistindo naquilo até que isso vá ficando mais natural, vá ficando mais fácil. É preciso se dedicar e insistir naquilo até que as coisas vão ficando mais natural e mais fáceis. É preciso se comprometer com o seu processo, com esse processo de teste, de experimentação, de autoconhecimento. É tudo isso junto com o comprometimento que realmente vai fazer as mudanças que você busca na sua vida, que realmente vai te ajudar a viver uma vida com muito mais criatividade, onde você consegue criar coisas, criar projetos, criar os seus desejos, fazer as coisas que você quer com a sua vida. E você não precisa fazer tudo de uma vez, vai com calma, um passo por vez, uma mudança de cada vez. Mas o importante é que você se mantenha comprometida em estar sempre em movimento, combinado? Você tem 2 lugares para colocar a sua rotina lá no Planner, ou na parte do daily, ou nas próprias tarefas. Eu costumo colocar coisas da minha rotina no daily, a não ser que sejam tarefas grandes, né? Coisas que levam tempo, como por exemplo, treinar, ir na academia. Isso é uma tarefa minha que ela leva tempo, né? Ela come ali mais ou menos 1h15, 1h30 na minha agenda. Então ela precisa estar na minha agenda para eu entender que aquele espaço de tempo não pode ser ocupado por outra coisa. Mas as coisas que são mais simples, mais rápidas, eu jogo elas dentro do daily e vou dando check nelas todos os dias, acompanhando esse processo de implementação ou de mudanças conforme eu vou completando e ticando elas todos os dias. Lembra que você precisa se esforçar num hábito que você quer, numa mudança que você deseja, até ela se tornar natural. Treinar, pra mim, por exemplo, hoje em dia já se tornou super natural. Pra mim, hoje, sinceramente, não importa mais se eu treino de manhã, se eu treino de noite, se eu treino no meio da tarde. Eu sei que em algum momento do meu dia eu vou fazer isso, eu raramente deixo isso passar. Mas isso não foi de um dia pro outro, gente. Faz mais de 3 anos que eu comecei a treinar realmente, a me dedicar a isso. Era muito difícil no começo, eu ia arrastada, era bem mais complicado. Hoje em dia, depois de 3 anos, se tornou muito natural. Mas isso só aconteceu porque, primeiro, eu me comprometi e, segundo, eu insisti nisso. Eu realmente queria ter isso na minha vida, eu queria ter isso diariamente na minha vida. E eu fui insistindo até conseguir. E agora, depois dessa aula, quem for postar fazendo a sua própria rotina criativa lá nos stories, me marca, hein? Eu quero muito ver vocês fazendo tudo isso acontecer.